Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Facingcast Podcast. Aqui, o convidado é o protagonista. E a protagonista de hoje é a psicóloga, a doutora Iracema dos Anjos. Doutora Iracema, seja muito bem-vinda. Se apresente, por gentileza, aos nossos web espectadores. Obrigado. Bom dia a todos, né? E bom dia também para poder estar, muita honra poder estar aqui participando com você nesse podcast. Fala um pouquinho, doutora, sobre a formação da senhora, sobre o seu trabalho. Fique à vontade. Eu sou formada desde 2006 e desde a minha formação eu estou no consultório, que é chamada psicologia clínica. O público que eu atendo lá é o adolescente e o adulto. E dentro dessa formação eu tenho a pós, né, que é a extensão, então a gente faz a saúde pública. Fiz saúde em família, fiz também dependência química, com foco na dependência química, fiz o TCC e completei ela com ciências da religião. Essa soma de conhecimento é para auxiliar nos atendimentos. A senhora também faz um trabalho de voluntariado, não é isso? Teve um tempo que eu fiz um trabalho de voluntários como dependência química. Fiquei 10 anos num projeto chamado Projeto Resgate, e ele atendia o dependente químico e a família. E nesse período, de 10 anos, me deu a habilidade de abordagem e diagnóstico do dependente químico. Dentro do atendimento clínico, a senhora faz testes vocacionais, é isso também? Aconselhamento para casais, terapia? Se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre... A prática do consultório, ele é bem amplo, Conforme o profissional vai se qualificando, ele vai ampliando esse atendimento. Então, eu faço o teste vocacional, o aconselhamento para casais, também faço a terapia em si, e juntei fazendo terapias em grupos e associei junto com a terapia breve. Já que a senhora falou sobre terapia breve, eu costumo dizer que o nosso público ele é bem amplo, então nós temos pessoas que têm conhecimentos em diversas áreas e pessoas também que são assim, digamos, não tiveram tanta oportunidade de conhecimento. O que seria a terapia breve? Então, a terapia breve, como o nome chama atenção com a palavra breve, porque dá para entender que ela é uma terapia rápida. Como hoje o povo anda muito apressado, que é tudo muito rápido, então ele entende que a terapia breve é como se fosse uma consulta médica. Ele chega lá, fala com o psicólogo, e o psicólogo de imediato já vai dar a resposta que ele está precisando. Mas, tecnicamente, ela não é assim, não. A terapia breve é uma terapia destinada com foco. Ela é dentro de um foco. Então, o foco aqui em terapia seria o quê? Um ponto específico. Quando a pessoa chega no consultório, ela chega com uma demanda muito alta. Então, ela conta que ela quer contar todos os problemas em 1 hora, que ela viveu em 20 anos, em 10 anos, Então, ela quer contar tudo em 1 hora. Isso vira um bolo. Então, o psicólogo, fazendo análise, ele tem que destrinchar aquilo dali. Então, tem gente que ele vem com uma demanda muito alta, porque é muito tempo. Inclusive, para a pessoa chegar no consultório, ela demora muito, porque ela fica com resistência. Tem muito tabu ainda, né? Muito tabu de chegar dentro de um consultório. Então, ela chega com uma demanda alta. E tem uns que chegam com uma demanda específica. Ele chega ali, eu costumo dizer para os pacientes, que quando a gente procura um psicólogo, a gente entra por aquela porta empurrado pela situação. Ele não entra de livre e espontânea vontade, assim, dizendo, não, Iracema, eu estou aqui porque eu estou querendo resolver o meu problema, eu estou querendo entender uma situação. Ele chega empurrado, ele abre aquela porta, ele senta na cadeira, quando ele vai se direcionar, você vê que ali atrás ele tem uma gama de situações. Mas tem aquele que acha que está chegando com o foco. Então, ele chega ali dizendo, eu estou aqui porque eu quero tratar o meu divórcio. Eu quero entender o meu desemprego, que depois que eu desempreguei, eu fiquei assim, adoeci. Ou depois que eu estou vivendo um luto, uma perda, então eu quero trabalhar isso, por isso que eu estou aqui. Ele vai tentar trabalhar a ideia do foco nesse sentido. Mas quando ele começa a contar a sua história, é que a gente vai ver que realmente ali tem uma demanda alta.
e que não é simplesmente o divórcio. A gente acha que o divórcio acontece simplesmente porque alguém, naquele dia, disse que ia embora. E eu digo para os pacientes que o divórcio não termina, não começa, né? Naquela hora que a pessoa falou, hoje eu estou indo embora. Não, esse divórcio ele já começou a diluir há muito tempo. Aquele momento que a pessoa disse que ia embora foi simplesmente o momento da decisão, né? E aí, nesse primeiro momento, quando ele chega no consultório, eu gosto de trabalhar um texto para que eles possam compreender como é o processo que eu vou trabalhar. Eu trabalho a cognitiva comportamental, que é ensinar os pacientes primeiro a pensar e depois a decidir. Então, se ele está com problema, antes de decidir até o que ele vai fazer com o problema, ele tem que entender o problema. Então, eu começo contando uma história. A história vai dizer que tem um caminhante, tem uma estrada, onde tem vários caminhantes. E na beira da estrada tem um observador. E esse observador vai vendo as pessoas caminhando. Só que chega um momento em que esse observador, olhando para os caminhantes, ele seleciona alguém e diz assim, ei, vem aqui, estou sentindo assim o seu semblante tão cansado. Por que está cansado assim? Aí a pessoa olha e diz, você acha que eu estou cansado? Você está tão cansado. Por que não seria essa pedra que você está carregando na sua mão? Aí o caminhante olha para a mão, vê a pedra e diz, você acha que é a pedra? Por que você está carregando essa pedra? Aí a pessoa olha para a pedra e diz, nem sei. Acho que eu peguei ela pelo caminho, estou levando e eu não sei porque que eu estou carregando essa pedra. Aí o observador vai e diz, deixa essa pedra aí, rapaz, continua a tua estrada. Aí ele continua e não se desfaz de mais nenhum material. Quando chega lá na frente, em outro ponto da estrada, outro observador observa que ele tem na mão um tijolo e a outra mão está vazia. Ele chama novamente essa pessoa e diz, ei, por que você está carregando esse pedaço de tijolo? O que você gostaria de fazer com ele? Aí a pessoa diz, não sei não. Eu peguei esse... E onde foi que você pegou esse tijolo? Nem sei. Eu estou aqui caminhando e estou carregando. Deixa essa pedra, esse tijolo aí, rapaz. Aí ele solta, fica com as duas mãos vazias e ele vai andando sem se aperceber que ainda tem um saco de areia nas suas costas. E ele vai andando e o texto vai fazendo com eles e com o paciente essa reflexão. O que você acha? Chega mais à frente, ele solta também esse saco de areia. E o texto pergunta para você, qual era o problema daquele homem? Era a pedra? Era o tijolo? Ou era um saco de areia? Aí a pessoa fica naquela reflexão. Ou era a falta de consciência das coisas que ele carregava? E aí o paciente, então, eu começo a referendar com ele, leve esse texto para fazer a sua autoanálise. Quais são as coisas que você está carregando? E digo para eles que existe um segredo nesse texto, que eu, como psicóloga, vou dizer para eles. E eles começam, então, a anotar toda essa demanda que ele trouxe de forma bagunçada na fala, porque o primeiro encontro é difícil, né? Você falar da sua vida para um desconhecido. E aí ele, meio embaralhado, ele vai começar e vem várias coisinhas escritas. E o segredo do texto é, quando a pessoa entra dentro de uma sala de consultório, ela não tem noção da demanda que ela tem. O psicólogo até vê que ele está carregando a pedra, o tijolo e o saco de areia, mas não se diz no primeiro momento tudo o que você está carregando. Primeiro tem que identificar o que é que a mente consegue entender que você está carregando. Então, quando ele diz assim, eu quero tratar só o divórcio, então é até ali aonde que ele está entendendo. Mesmo que eu veja na fala o saco, a pedra e o tijolo, eu tenho que ir conforme a compreensão dele, para que a partir do momento em que ele vai visualizando a situação, ele possa ir compreendendo as outras etapas. Então, na verdade, o paciente chega pensando que o psicólogo vai trazer todas as soluções, né? Ele vai chegar lá, vai descarregar, ou o que ele acha que é foco, ou descarregar tudo de uma vez,
mas, na verdade, o paciente é peça tão fundamental quanto o psicólogo no processo da terapia. Né? Porque é aquilo que a gente colocou. Porque eu gosto da breve, porque ela vai fazer destrinchar e ir jogando para ele a ideia. Aí, quando ele chega com uma ideia, eu quero trabalhar o divórcio, é a ideia dele, que é o que empurrou ele para dentro da sala. Mas só que ele demora a chegar. Ninguém chega ao psicólogo hoje eu vou lá conversar com a psicóloga. Não, ele só chega depois dessa demanda toda que está sobre as suas costas. Então, quando chega lá, tem várias ideias para destrinchar. Agora, tem uma coisa interessante. Tem pessoas que, quando a gente trabalha um foco, as outras demandas parece que elas se organizam como um quebra-cabeça. A gente mexe em uma peça na sua vida, se ele tiver uma boa compreensão, as outras começam a encaixar. Porque a terapia vai fazer você refletir sobre as suas atitudes antes de outra e qualquer tomada de decisão. Então, na verdade, assim, nós da América Latina em si temos muito preconceito, né, em relação ao psicólogo. Né? Tem gente que diz psicólogo é médico de doido. Né? Primeiro que no Brasil o psicólogo não é médico. Né? Até tem um conhecimento de farmacologia e tudo, mas não pode, né, medicamentar, não pode... assim, por questão de legislação brasileira mesmo. Isso é verdade. Mas não tem nada a ver com isso, né, doutora? A questão de ser médico de doido ou profissional para doido, né? Tem muito disso ainda na América Latina. Não só no Brasil, na América Latina em si tem muito isso ainda, esse tabu, esse preconceito. Fortíssimo. Então a pessoa, muitas das vezes, se eu estiver enganado, por favor, a senhora me corrija, a pessoa, quando deixa para ir para o psicólogo é porque a coisa já está praticamente explodindo, porque ela tem essa resistência. Eu estou enganado, isso é verdade, o quanto disso que eu falei é verdade. Não, isso aí tudo é verdade, por isso que eu estou falando, porque ele vê o psicólogo apenas como aquele momento crítico, aquele profissional que está do lado da psiquiatria, quando tem já um descontrole, um transtorno, uma doença mental instalada. O psicólogo hoje ele é um conselheiro, né? Ele pode ser apenas um instrutor, assim, eu quero aqui tirar uma dúvida. O psicólogo pode ser aquele local que você hoje, com a internet, com toda essa evolução, né, que nós temos, esse acesso, né, com a tecnologia, o ser humano ficou muito sozinho. A gente está hoje aí com 50, 200 amigos aí no nosso Instagram, mas quando a gente quer tomar um sorvete, não tem ninguém. A gente quer desabafar, nós estamos aí com 3.000 pessoas nos seguindo, né? A gente fala, nós temos aqui 3.000 amigos aqui me acompanhando no Instagram, mas na hora que você está precisando apenas de alguém para ouvir, para um desabafo, não tem ninguém presente. A tecnologia, então, deixou o ser humano muito sozinho. E nesse processo de solidão, a terapia tem sido um caminho hoje muito percorrido por várias pessoas. Não somente na crise, mas às vezes apenas para conversar, para ter alguém para falar dele, para que possa ouvir de forma real. Porque até a tecnologia deixou a gente com uma história fake. Nós estamos enfeitando muito a nossa história, mostrando para todos que somos felizes quando somos, no fundo, totalmente infelizes. E a terapia, ela tenta centralizar você nesse processo. Doutora, o que seria o teste vocacional, para o que serve? O teste vocacional é aquele teste que o jovem, ele está procurando uma profissão, está saindo, né, do terceirão aí, fazendo Enem, e tem jovens que eles estão perdidos, ele não sabe qual é a profissão que ele vai escolher. Às vezes os pais são médicos ou a mãe de advogado, ele olha para aquelas duas profissões que estão perto e diz, eu não quero nenhuma das duas. Eu não me identifico com nenhuma das duas. E os pais deixam eles escolherem, só que eles também não sabem. Nós estamos hoje numa geração que, no campo profissional, eles estão muito perdidos. Eles não estão conseguindo focar muito o futuro. E o presente, para eles olhando, ele vê o presente com muita confusão. E isso gera essa dúvida toda na hora de escolher. O teste, então, é orientá-los conforme aquilo que eles estão querendo fazer no futuro. Aí tem um teste que ele vai dando aptidões, aonde ele se inclina mais. Então, depois do teste, conforme as inclinações, a gente vai, e a fala, né, a gente faz uma entrevista antes, perguntando o que ele gosta, onde que ele gosta mais de mexer, o que ele gosta de ler.
E a partir dessa fala, a gente vem buscando para análise. Então, tem gente que na entrevista, ele tem uma inclinação muito mais para humanas, mas ele vai, no teste, ele mostra aquela inclinação para exatas. Por que isso? Porque ele tem conteúdos muito mais da exata, mas ele tem pesquisado mais das humanas, que é onde o seu coraçãozinho está mais inclinado. Nós vamos fazer uma média desse desejo, né, que ele apresenta e o que o teste está dando, para que ele possa ter um alinhamento na hora da escolha. Bem, então você jovem, você adolescente, ou até adulto, né, que ainda está meio sem rumo, então vamos indicar aí, né, um teste vocacional para você ter um norte realmente daquilo que você está desejando. Às vezes você pode estar confuso e o teste vocacional vai lhe ajudar, né, a sair dessa confusão. Doutora, vamos falar... Tem também o adulto que ele já se formou, já terminou o curso, está com o diploma na mão e diz, esse curso não serve para mim. Não é isso. Então, acontece muito. Tem também adultos que já estão exercendo a profissão, ele ganha o dinheiro dele, ele se sustenta, mas não existe a realização. Ele trabalha, ele se alimenta pelo trabalho, mas ele não se realiza. Então, aquilo gera nele uma confusão, porque há frases por aí que diz que eu faço o que eu gosto, né? E aí nem sempre a gente faz o que a gente gosta. E aí o que acontece? Às vezes é o que é mais rentável. Né? O teste, então, dá para ele esse norte. Você faz isso com qualidade, mas não é o que você gosta. Então, qual é o que o teste está dando para mim? Que inclinação? E a partir do teste a gente pode ajudar essas pessoas que já estão formadas a realizar aquilo que ela gosta. Falando um pouco sobre grupos operativos, o que seria, né, a experiência da senhora com esses grupos? Então, o grupo operativo foi assim. Eu trabalho também com a terapia em grupo. E aí eu fiquei 2 anos fazendo terapias em grupos. Eram encontros mensais com no máximo 15 pessoas. Então, todo mês a gente se encontrava. 2 anos fazendo terapias em grupos. Aí, nesse ano, eu não fiz a terapia em grupo. Eu quis estudar e tentar ampliar um pouco mais essa ideia. E aí as pessoas ficavam me cobrando, os pacientes, Iracema, vamos marcar o nosso encontro, vamos fazer o nosso encontro e tudo. Eu falei, pera que eu vou procurar uma ideia para a gente poder fazer ela melhor. Ou até ampliar, né? Porque assim, a terapia em grupo, ela vai, você na sala com as pessoas, eles vão interagindo. Então, surgiu para mim a ideia de formar o grupo operativo. Aí eu formei grupos operativos, as jornadas em grupos operativos sementes emocionais, que foi a junção da experiência da psicologia com os grupos terapêuticos. E aí os grupos operativos significa o quê? O grupos operativo, ele tem a finalidade de estimular as pessoas a pensar e motivar elas a agir no processo da tomada de decisão. Tem gente que pensa. Projeta e não faz. Não faz. Então, ele elabora ideia, passa o tempo todo elaborando. Eu vou fazer, mas ele não faz. Isso vai gerando em quem tem esse comportamento uma frustração. Entendeu? Então, ele está conversando com você, está todo mundo dizendo, eu vou fazer o projeto, eu também faço. E as ideias até são boas, tem coerência naquilo que ele está falando. Mas ele não coloca aquilo em ação. Então, o pensar sem o agir gera frustração. O grupo operativo, então, ele vem com isso de estimular as pessoas a pensar e agir. O grupo operativo seria o quê? Aí eu fui criar a jornada, né? O grupo operativo, ele seria o quê? Existia um médico psiquiatra chamado Pichon Riviere. Ele era um psiquiatra que ele ajuntou 2 teorias. Ele ajuntou a psicanálise e a terapia, a psicologia social, para fazer um trabalho em grupo, juntando as 2 ideias. A teoria dele, então, vai fazer como base o pensar, o agir, né? E aí ele junta com a minha ideia. Ele vai juntar pensar, sentir e agir a partir de uma tarefa. Aí eu gostei dos grupos operativos, porque era isso que eu queria fazer
que eu já venho fazendo com as pessoas dentro do consultório. Pensa. Depois você decide o que você quer fazer. Por exemplo, você quer divorciar. Antes de divorciar-se, vamos pensar se é isso mesmo que eu quero fazer. Antes de trocar de emprego, de sair daquele emprego que está gerando tanta angústia, antes de pedir as contas, vamos pensar. Por que aquele emprego está gerando tanta angústia? Porque, de repente, até no pensar, a pessoa nem precisa sair do emprego. É só ajustar algumas coisas e elas permanecem ali. Talvez no pensar, você não precisasse nem desfazer o casamento, mas pudesse o quê? Ajustar as ideias que estão acontecendo nessa relação. Então, o pensar, o sentir e o agir era a base do Reviere. O que ele também coloca como eixo nesse grupo é que ele vai trabalhar eixos vertical e horizontal dentro das tarefas. O que seria isso? O eixo vertical é o sujeito falando a partir da sua visão do problema. É quando você vê no problema e diz, eu penso assim. O eixo horizontal é essa partilha que ele vai fazer no grupo. Ele conta para o grupo como ele pensa. E o grupo vai dizer o que ele entende. Ó, eu estou entendendo isso, 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 isso. Então, ele vai trabalhar nesses dois eixos. O grupo, então, a jornada que eu criei, ela vai criar toda essa base que o Pichon Revier colocou nos grupos operativos. No caso, digamos assim, o colérico, ele teria mais dificuldade de tomar uma decisão, digamos assim, mais racional do que o melancólico. O sanguíneo também teria essa dificuldade. Trabalha-se de forma diferente em relação à questão do temperamento. Os três teriam dificuldade. Interessante, né? Os três teriam dificuldade. Por que, Iracema? Porque a habilidade do pensar tem que ser exercitada. Entendeu? O colérico é mais impulsivo, então ele vai trabalhar. Tem uma pessoa que ela falava assim, você deve ter até ouvido, né, no contexto social, as pessoas dizerem, eu sou mais racional do que emocional. Então, fulano é mais emocional, o outro é mais racional, né? Na realidade, nós somos as duas coisas. Nós somos emocionais e racionais. Dependendo da situação, a gente exacerba em mais uma das questões. Mas como foi dividido isso para a personalidade, né? Um teórico fez uma ideia, né? Ele não reafirmou, ele colocou aquilo como um pressuposto de que existiam esses 4 temperamentos. E aí o que acontece? Todos esses 4 precisam pensar antes de agir. Quem pensa mais sofre menos. Por quê? Porque ele pensa. Isso vai fazer com que ele tenha um melhor processo de decisão. Por exemplo, quem é colérico e sanguíneo tende a colocar, digamos assim, a argumentação, a desculpa de agir, né, impulsivamente por ter esse temperamento. Né? A senhora, dentro desse estudo que a senhora faz, o que a senhora teria a dizer? Pronto. Que é só uma desculpa mesmo? A gente sentaria com ele e dizia assim, é a forma como você vem tratando as questões. Tem lhe feito bem? Não, Iracema, eu sou nervoso demais, eu sou agitado demais. Pronto, então, você quer acertar mais ou quer continuar do jeito que você está? Não, eu quero acertar. Pronto, ó. Quando ele fala que quer acertar, dentro desse comportamento, a gente vai mobilizar o pensar. Então, para que ele pense antes de agir, a gente vai fazer alguns testes comportamentais. Toda vez que você estiver numa situação, você consegue ficar calado? Você consegue dar um passo atrás? Você consegue respirar antes de deixar a palavra sair? Não estou conseguindo. Então, antes ele vai fazer alguns testes comportamentais na terapia. Depois, se ele falar, Iracema, eu não consigo. Quando eu estou com raiva, sobe um negócio e a palavra sai. Pronto. A partir desse momento, existe aqui um impulso, né, interno dentro dele. Eu peço uma avaliação neurológica. E aqui vai entrar uma medicação de base para que ele possa controlar os impulsos a partir do exercício mental. Então, ele vai começar a exercitar o seu pensar
E a medicação vai ajudar ele nesse controle dos impulsos. Aí sim, eu acho que eu conseguiria ajudar o colérico e o sanguíneo. E o melancólico, né? O melancólico, com muita tristeza, demora a decidir. Entendeu? Então, o pensamento passa a ser lento. Quando os pacientes estão com depressão, de novo, a neurologia e a psiquiatria nos ajuda a quê? A medicação é fazer uma melhor conexão dos neurotransmissores, e aí, quando o depressivo, então, ele tem muita negatividade, né, nas falas. Ah, eu não consigo, eu não vou conseguir, isso para mim não dá certo. A terapia, então, é corrigir essa fala e esse pensar. Todos nós conseguimos, desde que venhamos ter o quê? Estratégia. Todos nós podemos conseguir, desde que venha a ter o quê? Um planejamento, desde que venha a ter uma decisão. Então, a gente começa a corrigir algumas formas de pensar para ajudar esses comportamentos a melhorarem na sua decisão. O tratamento, a terapia em si, é sempre multidisciplinar ou, em alguns casos, a psicologia, especificamente, ela consegue resolver? Os meus resultados, eu sempre trabalhei com a multidisciplinaridade. A fala, nem sempre ela resolve de imediato. Então, eu gosto da fala com o suporte. Então, ao te avaliar, tem pessoas que com a fala a gente consegue, a depender do caso. Por exemplo, ansiedade e depressão, ela não é trabalhada apenas com a fala. Pelo menos comigo, eu sempre tive o apoio da psiquiatria ou da neurologia. E também outros recursos. Na psicanálise também? Não, na psicanálise não. O meu seria a terapia cognitiva comportamental, e a gente tem o conhecimento da psicanálise para poder ampliar o conhecimento, né? Mas a base é a cognitiva. Dentro da ideia da psicoeducação, da palestra, né? Como é que isso é trabalhado, torna-se mais leve, digamos assim, no sentido, como eu já falei, daquele pensamento latino-americano, do tabu, né, do preconceito. A psicoeducação, a palestra, ela facilita essa, digamos, a entrada, seria uma porta de entrada para a terapia? Então, a psicoeducação, ela tem essa palavra assim bonita, mas ela é como se fosse o conhecimento levado de forma leve. Então, você vai ministrando dentro do consultório essa fala de conhecimento. O que você conhece? Aí a pessoa, a partir do grau dela, né, a gente sempre pergunta, né, ao paciente qual a escolaridade, a gente pergunta quais são os hábitos, né? Você gosta de ler? Você gosta de pesquisar? Como é? Então, a gente vai avaliando como é que é o cognitivo dessa pessoa, qual o nível de conhecimento dela. Então, a partir daí é que você vai trabalhar o conhecimento. Então, a conversa, quando a gente conversa, a gente se mostra, né? Então, você vai conversando com a pessoa e você vai aparecendo dentro dessa fala. O profissional, então, vai trabalhar psicoeducação, é uma forma leve de ensinar você o conhecimento. Dentro disso, né, aí a pessoa vai falando, vai se liberando, e aí vem aquelas perguntas, tipo, mas eu já plantei tanto, eu não colho, né, já investi muito e não dá resultado, né? Pronto. Aí, com relação aos grupos operativos, a gente criou a jornada em grupos operativos Sementes Emocionais. Quando eu quis trabalhar a semente, é porque tudo que a gente faz tem um começo. E aí eu pensei no começo como uma semente. Entendeu? O conhecimento também é um começo. A gente, quando nasce, né, tem até uma frase filosófica que diz que quando a gente vem, a gente é uma tábua rasa. A gente vem vazio ao mundo, né? A mente vem vazia e o ser humano, quando bebezinho, ele começa a aprender. Então, tudo ele vai aprender. Ele aprende a mamar, ele aprende a se alimentar, ele aprende a falar, ele aprende a andar. Tudo a partir do processo do aprendizado. Eu trabalho com as mães na área da amamentação e a gente, não, ele mama, é só encostar o bebê, ele mama. Não, o bebê, até para mamar, o bebê precisa aprender. Então, a mãezinha e o bebê fazendo aquele processo binômio, né, mãe e bebê, para que eles possam iniciar o processo do aprendizado da amamentação. Então, o bebê, o ser humano, tudo é a partir do aprendizado.
A semente, então, ela é o começo para a gente. O conhecimento também é através de pequenas ações. A gente, quando vai aprender a ler, primeiro fazendo os rabiscos, depois uma bolinha, uma perninha, e a gente vai dando nome. Mãe, eu já fiz fazer uma bolinha. Pronto, agora bota uma perninha. Essa perninha aí é o A. Eu já sei fazer um rabisco, agora faz um rabisquinho para lá, um rabisquinho para cá, é o E. Então, esse processo de aprendizado, ele tudo vai gerar de um começo e sequências de ações. A jornada em grupos operativos Sementes Emocionais foi exatamente com esse contexto. Eu queria, do começo, né, das sementes, fazer as pessoas pensar. Como é que está a sua semeadura? O que você tem plantado ultimamente? Quais são as suas sementes que você está jogando na terra, no caminho? Você está jogando sementes boas ou você está jogando sementes ruins? Aí poderia alguém dizer, não, eu só faço coisa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu tenho uma mente boa, eu sou um homem bom, né? A gente não fala isso? A gente bota, né? A gente enche a nossa bola. Eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa. E aí, por que você está colhendo coisas ruins? Se você é todo bom, né? Eu tenho isso no consultório. Como é que você é uma mulher toda boa, você é um homem todo bom, e tá essa bomba lá dentro da casa? Tá essa bomba no teu trabalho? Tá essa bomba na sua vida, né? E aí, a proposta da jornada é fazendo essas reflexões. E aí tem uma frase que a gente vai colocar dentro do curso, que é, não basta ter sementes boas. A gente precisa cuidar das sementes boas para que no final ela dê bons frutos. Frase bem interessante, né? Não basta ter boas sementes, né? Se não cuidar delas para que elas se tornem bons frutos. Aí tem uma frasezinha no meio. Se você não cuidar do que é bom, você não vai colher o bom. Você, de repente, tinha uma boa semente, mas não cuidou. Aí o que aconteceu? O fruto final foi ruim. Aí você se pergunta, mas a semente não era boa, Iracema? Era, mas você não cuidou da semente. Entendeu? Então, aqui na prática da terra, na agricultura, na agronomia, a gente não joga uma semente lá. E outro detalhe, quanto melhor é a sua semente, porque você pagou muito por ela. Então, você vai ter muito cuidado com ela, aonde você vai colocar a sua semente. Se ela é muito boa, você pagou muito, você não vai jogar aquela semente em qualquer lugar. Por quê? Porque você quer o fruto daquilo dali que você vai plantar. Não é? Então, essa frase mexe com os alunos no sentido desse pessoal que bate no peito, né? Eu sou bom, eu faço tudo bom, eu sou bom. Tá, e por que o final não tem esse bom fruto? Aí eu quero trazer uma reflexão, quando eu estava estudando, para vir conversar com você, me veio à memória que o Cristo trabalha na Bíblia com uma frase bem assim. Ele disse que o semeador estava jogando as sementes do trigo num campo. Passou o dia todo lá, jogando a semente. Quando foi à noite, alguém veio e jogou outra semente naquele campo. Passados os dias, esse semeador e os seus empregados, olhando para a terra, disse, Senhor, nós temos 2 plantas juntas, e o Senhor jogou o trigo, mas tem junto com ele uma outra, que é o joio. Tem 2 plantinhas nascendo junto, o joio e o trigo. Aí os empregados olharam para o Senhor e disse, quer que a gente arranque o joio, que não foi o que você plantou? E ele olhando e disse, não pode arrancar o joio agora, porque já que ela cresceu também, se você arrancar o joio agora, você também vai arrancar o trigo, e aí eu vou perder a minha plantação. Deixa as 2 crescer juntas. Quando chegar no final da colheita, eu sei o que eu vou fazer. E os empregados, como que o senhor vai fazer? Vai fazer o quê? Aí ele disse, eu vou pegar o trigo que eu colhi, que eu plantei, que serve para mim, vou distribuir, vou comercializar. O joio não serve para nada para mim.
Então, quando eu estiver separando, eu vou botar o joio para lá, ou o trigo para lá, e o joio eu vou jogar no fogo. É só queimar, ele não serve para mim. Então, a gente precisa acompanhar as nossas sementes, mesmo boa, porque pode vir coisas, né, novidades no nosso campo. Os alunos começam a refletir sobre essas sementes. Doutor, uma pergunta. Eu costumo dizer que nós não estamos na era do conhecimento, mas na era da informação, que são duas coisas bastante diferentes. As pessoas hoje têm preguiça de pensar. Os neurologistas, a neurociência de um tempo para cá, né, tem uns 10 anos, que ela mudou uma história assim, muito interessante, que a gente... E a sociedade bate forte quando ela diz que o ser humano ele nunca muda. Ela bate forte. E a neurociência ela veio dizendo que muda sim. Todos nós temos capacidade de mudar. Né? Tem uma renovação neurológica chamada neuroplasticidade no nosso cérebro, que dá ao ser humano a capacidade de renovar o seu modo de pensar. Quando? A qualquer tempo. O ser humano pode mudar a qualquer tempo. Eu já estou velho. Muda também. Então, existe essa neuroplasticidade dita pela ciência. A outra coisa é aquela história que é forte na sociedade, quando diz que um pau nasce torto, ele morre torto. Quer dizer, um ser humano errado, ele vai ser errado, não. Quando esse ser humano tem uma luz de um conhecimento que a ciência vai chamar de um insight. O insight só não acontece dentro de um consultório só. O insight pode acontecer dentro de um problema. O insight ele pode acontecer dentro de uma situação, um choque, uma perda. Sabe, quando a gente bota a mão na cabeça e diz, cara, o que foi isso que aconteceu comigo? Aquela dor daquela situação pode ser tão forte que pode dar para você o insight de que tudo que você está fazendo na vida não está bom. Você precisa mudar. Aí a pessoa diz, é verdade, eu vou mudar. E a partir disso, esse ser humano ele começa a mudar. Então, nós estamos numa sociedade em que ela não pensa, ela quer seguir multidões, está todo mundo correndo para o lado, ela corre também. E no meio do caminho pergunta, para onde é que nós estamos indo? Aí o outro diz, eu também não sei. Ué, e a gente está indo para onde? Aí vai perguntando, está todo mundo indo para o mesmo lugar. Está correndo sem saber por que a gente está indo para aquele lugar. Se sair uma música nova hoje, está todo mundo atrás da música e a gente pergunta, gente, qual o significado dessa música? Não sabe nem o que a letra quer dizer, né? Não sei. Todo mundo está ouvindo, eu também eu gostei do balanço. Por que você acompanha esse programa? Não sei, esse programa todo mundo escuta, Iracema, ele é líder de audiência. Qual a finalidade dele ser líder de audiência? O que tem aí? Não sei, todo mundo está assistindo, é o tal do todo mundo está fazendo e eu vou fazer. Então, a falta de exercitar o pensar tem levado muito a gente a errar. É interessante que a senhora citou uma passagem bíblica, né? E a neurociência só veio confirmar o que um grande seguidor de Cristo, o apóstolo Paulo, já dizia há mais de 2000 anos, né? Que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Isso. Né? E as pessoas muitas das vezes têm essa resistência de transformar a sua mente, de transformar o seu entendimento, mas é algo que a Bíblia já dizia há 2000 anos, né? Então veja como as coisas elas se encaixam, né? Eu escutei de um pastor também muito interessante uma frase assim. Ele disse, eu não gosto dessa frase, pau que nasce torto, a pessoa morre torta, Iracema, porque o evangelho ele transforma. E Cristo foi um excelente carpinteiro. Então, se o pau está torto, o carpinteiro vai colocar na máquina, né? O marceneiro, ele começa a polir aquela madeira. Vai moldar. Ele vai moldar, ele vai trabalhar, ele deixa ela na água, né? Ele vai deixando, ele vai tirando aquilo que está torto dela. Depois que ele trabalha nela, você não diz que aquela madeira era torta, depois que o marceneiro acertou. Então, o Cristo, ele também transforma. E a ciência, ela faz isso. Então, a terapia, ela tem a capacidade de fazer com que a gente venha melhorar
o nosso comportamento. Seja causado pelo sofrimento, pelas marcas, pelos traumas emocionais, entendeu? Pelos estilos de vida, né, que a gente tem. Então, qualquer pessoa, ela pode mudar de vida assim. Fazendo esse link de Cristo, de Bíblia, de Paulo, a senhora também dá palestras em igrejas. E o cristão, ele é cheio de tabus, né? E um deles é achar que, não, tudo se resolve pela oração, eu vou orar e vai resolver, eu vou fazer um jejum e vai resolver, se ele for de linha pentecostal ou neopentecostal, não, vou subir um monte para orar e vai resolver, não precisa desse negócio de psicologia. A senhora tem sentido assim, essa resistência, muitas das vezes, como é que quebra essa resistência do cristão, né, para ele se abrir para a psicologia e entender que Deus também capacita profissionais para nos ajudar? Pronto, de um tempo para cá, as igrejas têm feito essa discussão. E já vinha acontecendo, né? Essa discussão com muita força, de que a gente tem uma frase, né, que ela é perfeita, mas ela é colocada como uma desculpa. Jesus resolve tudo. Então, ela é perfeita porque ele resolve, porque ele é o Senhor, ele é Deus. Mas ela é desculpa para não procurar ajuda. Por quê? Porque Jesus resolve tudo e aí você está com esse problema. E aí, o que aconteceu com a psicologia? A psicologia, ela chega na sociedade por uma necessidade do ser humano. Ela não foi uma invenção do ser humano, ela foi uma necessidade. Alguém olhando para o ser humano, né, e viu que ele tinha necessidade de conversar. Tem uma história interessante que eu acho da logoterapia, quando Frank, ele, pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, os soldados que vieram pós-guerra tinham uma cidade em que eles chegavam perto da ponte e todo dia um soldado se jogava ali. Então, estava tendo um suicídio atrás do outro. Franklin, então, como médico, ele sentou ali perto da ponte e disse, eu vou começar a entender o que é que está acontecendo, que todo dia um soldado com a angústia da guerra na cabeça, eles se jogavam. E aí ele começou, como psiquiatra, a ficar sentado na ponte, primeiro observando. Foi o primeiro, foi o segundo. Ele falou, vou começar a parar esses caras. E aí o próximo, ele parou o homem, ficou conversando. Não, antes de você pular, vamos conversar. Se não conseguir nada, você pula. E aí ele começou a conversar e viu que a partir do momento em que ele sentava para conversar com as pessoas, esses soldados desistiam de pular, desistiam de morrer. E ele foi entendendo que existe uma força muito forte na fala. A terapia, então, ela vai tomando uma forma, né, de que quando a pessoa está angustiada e ela encontra alguém para conversar, a resposta pode ser diferente. A igreja, então, ela veio entendendo que o Cristo também autorizou a entrada do psicólogo. Não é só a oração, não é só estar no monte que resolve as questões, entendeu? É nós, porque aquilo que é para Cristo resolver, ele vai resolver. Mas tem questões que não é do Cristo, é nossa. É a gente quem tem que resolver. E aí, a partir desse momento, a igreja ela tem aberto a busca pela terapia, a busca por entender os seus problemas e ver essa parte. O que é da espiritualidade é da espiritualidade. Mas o que é do humano é do humano. Então, a gente precisa resolver também com a psicologia. Dentro disso, eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, a senhora se sinta à vontade para responder ou não, né? Aqui a gente deixa muito à vontade os nossos convidados. Mas eu percebo que muitos pastores ultrapassam a linha do seu limite, ou seja, tudo ele quer espiritualizar. E às vezes ele até identifica que não é espiritual, mas quer agir como se psicólogo fosse, né? A senhora poderia falar algo sobre isso, né, de que o líder religioso ele tem que ter o feeling, entender, a consciência, a responsabilidade de entender que há uma limitação que ele tem enquanto líder religioso e que ele não pode ultrapassar essa linha. A senhora teria a dizer mais ou menos sobre isso? Aqueles que insistem em querer, identificou, sabe que a questão não é espiritual, mas quer levar como se psicólogo fosse, como se psicanalista fosse, né? Até às vezes
não tome chá tal e vai resolver, já entra na fitoterapia e lá vai, mesmo sem ser profissional da área. O pastor, ou os pastores, ou os líderes religiosos que eles estudaram a teologia, dentro da teologia tem a matéria da psicologia da religião, que já vai dando para ele a proximidade da ciência, né? A outra história que eles vão ter dentro do curso é o aconselhamento, que ele vai ter o aconselhamento cristão. Só que o aconselhamento, dentro da matéria aconselhamento cristão, tem uma ponte que vai dizer bem assim, ó, os pastores, os líderes podem aconselhar até aqui, até esse ponto. Desse ponto para cá, os pastores, os líderes têm que fazer o encaminhamento para a ciência, né? Então, eu tenho encontrado alguns líderes que eles conseguem dizer, Iracema, olha, eu trabalhei com essa pessoa no aconselhamento, mas eu não estou conseguindo mais. Então, ele entendeu que até ali era o conhecimento bíblico. E dali para frente era o conhecimento profissional. Então, eles têm compartilhado comigo e encaminhado pessoas para mim. E eu digo, realmente, pastor, essa parte aqui não é sua. Essa pessoa, ela já entrou no campo da ciência. A outra coisa que tem amolecido, né, algumas igrejas é que, como eu dou a palestra, eu tento pegar o tema que eles escolheram, são eles que escolhem os temas, e eu pego o tema escolhido e faço ponte entre a Bíblia e a ciência. Então, ao mesmo tempo em que eu vou trabalhando a Bíblia, a ciência, eu coloco para a Bíblia. E aí eles vão vendo que a gente faz uma ponte de ideia. E isso vai amansando alguns que, entendendo que o Cristo trabalhou várias parábolas e ele tem várias formas de trabalhar conosco. E a ciência, ela entrou aqui como uma ajuda. Nós tivemos pastores, né, de 5 anos para cá. Nós estamos com vários pastores adoecidos nessa área. Por quê? Porque eles atendem ao público, né, atendem ao humano, e eles não compartilham com ninguém. Então, tivemos uma demanda alta de suicídio entre pastores, e a partir disso, os conselhos, né, as igrejas, tomaram uma nova forma, os pastores começaram a colocar folgas, os pastores começaram a ter férias que eles não tinham, eles começaram... Tire férias. Começaram a sair dia de férias... Porque eles reconhecem explodir, né? Isso. Nós somos líderes religiosos, mas a gente não é o Cristo. A nossa questão humana está dentro de nós. E você, como líder espiritual, não quer dizer que você se santificou de ponta a ponta, né? Porque se você tiver com esse grau alto, o Cristo já tinha levado você. Você é um líder espiritual, você é o líder. Então, você é humano, portanto, sofre todas as ações. E aí, graças a Deus, os conselhos, eles começaram a abrir muito para a abertura de pastores. Inclusive, eu tenho pastores que me procuram, Iracema, é assim, como é que você me aconselha nessa área? Eu tenho aconselhado pastores, missionários, entendeu? Que tem chegado lá com uma demanda, a gente resolve a demanda e dá o direcionamento. Até digo a eles, aqui dentro você não é o pastor, aqui dentro você é o paciente. Então, a questão emocional é essa, a questão aqui é essa, você deve fazer assim, assim, assim. E graças a Deus ele tem entendido e a gente tem se dado bem. Eu costumo citar o bom exemplo que os psicólogos dão, né? Todo psicólogo é obrigado a fazer terapia. Né? Então, até porque ele recebe muita carga negativa de muitas informações, né? E o pastor também recebe muita informação. Muita informação. E se não compartilhar, se ele não, né, não se abrir também, ele vai guardar aquilo tudo vai se tornar em algo ruim, pode até psicossomatizar uma doença psicológica, a se tornar uma doença física, né? Isso é muito ruim. E aí o resultado é isso que a senhora falou, vários pastores cometendo suicídio, porque são muitas demandas. Eu fico imaginando, por exemplo, o psicólogo recebe demanda, uma criança abrindo que foi abusada, né? Imagina a carga pesada que o psicólogo recebe dessa informação. Mulheres que são vítimas constantes de violência, que não têm força por algum motivo que seja. Então, se o psicólogo não tiver um acompanhamento também de um colega profissional, aquilo tudo vai enchendo a sua mente, o seu subconsciente, e aquilo pode psicossomatizar algo bastante danoso fisicamente também. Então, o pastor também recebe uma carga semelhante. E aí ele se acha que, não,
na oração eu vou me livrar disso. Não consegue. E não é. Né? Precisa do acompanhamento do profissional. E Ou essa os resultados são somatização, ruins, né? essa somatização ela se dá porque, como é um ser humano falando comigo, eu não estou falando com o bicho. Eu estou falando com Exatamente. alguém igual a mim. Então, quando eu escuto a história e o grau do sofrimento, eu vou me identificando. Então, se você já tiver com uma sobrecarga, você acaba absorvendo, né? A somatização é porque você absorve a história. E aí, porque você se identifica tanto, por exemplo, se alguém estiver contando do abuso da criança, aí você vai lá, eu tenho uma filha, da idade da que a pessoa está contando. Pronto, Exatamente. então você vai, eu tenho uma esposa parecida com a que esse homem está contando. Então você vai acabando guardando aquela informação e vai somatizando. Então, nós estamos tendo colocado nas palestras e os pastores têm gostado muito pela questão da ponte com a palavra, né, de Deus, e aí faz a ponte para que eles possam ir se aproximando e entendendo o que é ciência e o que é espiritualidade. Pastores, tirem férias, descansem. E outra, está sobrecarregado, procura um profissional de psicologia. Isso não lhe faz menos pastor, pelo contrário, isso lhe faz alguém consciente de que você é humano, né? O Evangelho de João, ao mesmo tempo que ele demonstra um Jesus de Deus, ele também demonstra a humanidade de Jesus. Se mire nesse exemplo. Mas nós vamos voltar para falar de um assunto bem interessante, mas eu quero falar, e a gente não pode deixar de falar, dos nossos parceiros. E eu quero novamente dar as boas-vindas à CMS, né, que é uma empresa que trabalha com câmbio automático, Centro Automotivo Multimarcas, né, do Anselmo e da Aline Alves, né, que você, aqui no estado de Sergipe, adjacência, você pode entrar em contato pelo telefone 79991627477, 79991627477. Eles são especialistas em câmbio, né? Acredito que estará passando também aí no GC, então você pode entrar em contato. São muito profissionais, são muito técnicos e você com certeza ficará muito satisfeito com esse trabalho da CMS, Centro Automotivo Multimarcas. Também esse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui, com toda essa estrutura de imagem, né, muito boa, das câmeras, de áudio, né, na técnica, na produção aí do Ismael Silva, que é um grande profissional. Você pode aqui, ó, GB Estúdio Mídia, entrar em contato 79996887031, 79996887031, e gravar também seu podcast aqui. Você é muito bem-vindo, a gente não tem problema de concorrência. Pode vir fazer seu podcast, seu videobook, né, gravar cursos, né, online, enfim, todo tipo de serviço de áudio e vídeo, você pode vir fazer aqui conosco num preço muito acessível, né, abaixo do mercado, mas com uma qualidade igual ou superior de outros lugares. Então o GB Estúdio Mídia está aqui. Também indicar para você a nossa parceira, doutora Amanda Freitas. Você pode ir lá no Instagram dela, @AmandaFTSNutri. Você vai lá, marca a sua consulta com ela, né? Mas vamos também ao Produtos Tove, né, que é doces de grande qualidade. Vamos assistir aí esse vídeo do Produtos Tove. Daqui a pouco a gente volta. Olha, se você quer o melhor doce de leite da região, Produtos Tove são diferenciados, com atendimento personalizado, doce de leite caseiro que conquista, só Produtos Tove vai te proporcionar. Você vai comer, vai gostar, vai voltar, não perca tempo, vem se deliciar. Produtos Tove, o melhor doce de leite caseiro em Barrinhas, no atacado e no varejo. Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, sem número, bairro Farolândia, Aracaju, Sergipe. Telefone 799-9924-4254. Instagram, @Produtos Tove. Produtos Tove. Muito bem, estamos de volta com o Facecast Podcast. Aqui o convidado é o protagonista e continuamos, né, com a protagonista hoje, doutora Iracema Anjos. Doutora, falando de um tema que o pessoal ficou oriçado, todo mundo gosta, palestra sobre sexualidade. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre suas palestras sobre esse tema. E assim, dentro da ética, a senhora podia citar uma situação engraçada, né, vivenciada durante palestras sobre sexualidade.
Então, a sexualidade aí foi um desafio, né, que o pastor colocou para... Ele queria falar com adolescentes e estava encontrando uma dificuldade na igreja, né, para falar sobre esse tema. Ele é bastante polêmico porque o conselho é bem forte, a legislação, porque a sexualidade hoje no tema ele é extremamente livre. E dentro da igreja, por causa da espiritualidade, ele tem um modelo respaldado pela religião. E a ciência, não. A ciência, ela é livre, né? Como o sexo hoje ele é livre, você tem livre escolha para fazer opção pela sua sexualidade, seja uma orientação, seja pela sua ideologia, né? Então, a questão da sexualidade foi apenas para dar um suporte, né? O pastor ia falar sobre a religião e eu entrei para dar o suporte sobre ele na questão da psicologia, como eu atendo adolescentes, né? Então, os adolescentes têm muitas questões e a gente acaba ajustando no consultório. Mas eu fico muito mais à vontade de trabalhar a sexualidade dentro do consultório, porque ele vai trabalhar aquela questão do específico. Qual é a questão específica que a pessoa tem para trabalhar ela dentro do consultório, né? Então, para mim, foi apenas um desafio, né, que o pastor lançou. Você teve alguma situação engraçada em alguma dessas palestras sobre sexualidade? Alguma pergunta as perguntas inusitada? as perguntas em igreja é aquela coisa do que é pecado e o que não é pecado, né? As igrejas têm tido dificuldades, né, de responder. E ela pergunta sobre a questão do LGBT, se é pecado, o que é pecado e o que não é pecado dentro da questão da igreja. Eu digo para ela que a LGBT hoje ela está dentro de uma política pública e ela está fora da questão da igreja, né? Porque ela está sendo trabalhada lá fora ela é livre. A igreja que vai trabalhar as questões da religião. E para o Cristo, ele só fez duas questões, né? Para o Cristo, para a Bíblia, só existe o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Então, aqui para nós, na religião, não tem dúvida nenhuma. Para nós, trabalhar a sexualidade é clara e objetiva. É difícil trabalhar a sexualidade na sociedade porque o tema ela se tornou vasto, polêmico e relativo. Então, ficou muito aberto. Mas dentro da igreja, nenhuma dificuldade. Na questão dos adultos, eu não sei, a senhora falou que trabalhou mais com os jovens. Mas na questão adulta, é incrível, nós estamos em 2023, beirando 2024, e ainda existe casal cristão, casado, que nem o homem nunca viu a sua esposa completamente pelada, né? E nem a esposa nunca viu, porque eles só fazem no escuro, ainda tem muito esse tabu, não vê o corpo um do outro, mesmo sendo casados, o que pode, o que não pode, né? Ainda essas coisas, infelizmente, ainda são muito vivas em nosso meio. O quanto isso pode prejudicar o relacionamento, né? Do casal em si, essa falta de intimidade, né? Eu acho até algo discrepante, um casal casado não tem intimidade. Então, a sexualidade ela é discrepante em várias questões, porque às vezes você está numa sociedade que fala de sexo abertamente. Falar e viver é coisas completamente diferentes. Então, você tem uma roda de homens onde se fala de sexualidade abertamente, alarga a fala, mas assim, se você fosse investigar esses homens que estão falando, a prática é completamente diferente. Se você vê um grupo de mulheres falando de sexualidade, todo mundo rindo, vendo fotos, vendo vídeo, aquela alegria, aquela euforia da mulherada, mas quando a gente vai, se você tiver a oportunidade de conversar particularmente com as mulheres, você vai ver que a prática e a fala delas é uma coisa extremamente diferente. A igreja, então, não está longe disso, porque os tabus ainda acontecem. Eu vejo a sexualidade nos filmes e no contexto social muito abertamente, mas ela não é real. Agora, por isso que eu digo, eu gosto de conversar ela dentro do real, porque o real que seria o curativo.
os outros vai ficar apenas aquela fala de distração. Eu já peguei um monte de mulheres, eu faço de tudo, mas nós hoje temos um sexo livre, aonde você hoje é uma coisa, você pode dormir com homem, com mulheres, em grupo, temos muito sexo em grupo, né? Então está assim uma coisa bastante liberal. E a gente não está muito acostumado. Ainda continuamos fazendo sexos escondidos. Falando sobre os cursos, né, que a senhora oferece, né, então vou dar total liberdade para a senhora falar sobre os cursos, quais são esses cursos, se alguns deles são presenciais, se só tem online, né, para a senhora falar bastante a respeito dos cursos. Já peço ao nosso produtor que, né, coloque o link na descrição dos cursos, que as inscrições estão abertas, né, valores, enfim, para a senhora falar de um modo geral, né, sobre os cursos que são oferecidos, certificados, tudo isso. A pessoa pergunta logo, tem certificado, né? Falar em curso, a pessoa diz logo, tem certificado? Né? Então... Pergunta mesmo. Então, assim, o meu campo maior são as igrejas, né? Porque eu trabalho com elas, eu já tenho 15 anos de profissão, então, os acampamentos, né? Os encontros de jovens, de igreja, congresso, então eles me chamam sempre para as palestras. O tema eles escolhem o tema, ou então eles dizem, eu pergunto quando estou sendo solicitada, você vê qual a problemática você está vendo lá na igreja. Iracema, eu estou lidando com o povo nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Aí eu falo, então vamos fazer um tema assim? E aí a gente vai e monta o tema e oferta para eles. Atualmente, nós criamos o curso Grupos Operativos, as jornadas em grupos operativos Sementes Emocionais. Então, esse é o que está o top, está chamando muita atenção, eu tenho feito a divulgação. Nós fizemos a primeira turma, então a primeira turma ela foi assim, muita expectativa quando as pessoas viram o nome, Sementes Emocionais. Eles ficaram muito empolgados. Eu, Iracema, como é isso aí? Eu falei, então, é para avaliar as suas sementes. O que você tem plantado e como está no finalzinho do ano. Geralmente, quando chega no final do ano, as pessoas costumam fazer uma avaliação das suas vidas. Como é que foi esse ano? O que aconteceu de bom? O que aconteceu de ruim? Então, tem gente que já está lamentando. Não fiz nada, o ano já acabou. Esse foi o pior ano da minha vida, mas tem gente que está comemorando, está festejando, está dizendo, esse foi o melhor ano da minha vida. Então, essas sementes, esse processo de reflexão que você vai avaliar sobre a sua vida. O que é que você tem feito das suas sementes, das suas habilidades, da sua capacidade, dos seus sonhos. O curso, então, ele foi criado com esse objetivo, levar o paciente a pensar, sentir e agir sobre o processo de decisão. Ele tem 3 módulos, totalmente online. Por que online? Porque se eu fosse fazer uma palestra presencial, a gente gastaria mais de 1 hora. E hoje as pessoas são muito apressadas para entender uma ideia. A neurociência mesmo, ela colocou um período em que a gente tinha que fazer uma palestra para autoabsorção, de 30 minutos, uma palestra lógica, onde a compreensão ela ficasse na cabeça da pessoa. Então, o palestrante ele tinha que ter 15 para jogar o conhecimento lógico e os outros 15 para permear o conhecimento, sem sair dele. Com 30, fechasse uma palestra e depois ficasse brincando, contando alguma coisa. Por quê? O ser humano teria 15 de atenção na plateia. Então, se ele tivesse algum conteúdo para jogar, ele jogaria nos 15 minutos para absorver o conteúdo. Depois, o ser humano ia perder. E nessa prática, a gente entendeu que a capacidade do ser humano em absorver uma ideia é muito rápido. Aí, com essa lógica, eu pensei o seguinte, eu não queria fazer a jornada presencial, eu queria colocar ela em blocos. E aí, do blocos, eu falei, vamos fazer o curso online, e a gente coloca a primeira aula em 30 minutos, a segunda aula em 30 minutos e a terceira aula em 30. Cada dia a pessoa vê meia hora. E aí vamos ver qual é a resposta que isso vai ocorrer dentro desse campo emocional. Então, a resposta da primeira aula foi extraordinária, porque os 30 minutos, aí já foi, porque é a primeira aula, eu coloco o que são sementes emocionais.
Junto, eu peguei esse conhecimento de base da agronomia. Então, o que é uma semente real, né? A semente de uma fruta. O que é a semente? E peguei ela para campo emocional. E vou fazendo uma analogia. Explico primeiro o que é a semente. E no final eu pergunto para as pessoas, você sabe quais são as suas sementes? Ele fica, então, procurando as sementes dele. No segundo dia, eu vou, que é a aula 2, eu vou falar sobre o solo emocional. Porque quem tem semente quer plantar. Então, você tem que escolher as sementes e o local que vai plantar. Você não vai jogar a semente em qualquer lugar. Pronto, o que é o solo emocional? Quando a agronomia vai plantar, eles preparam o solo. Ele prepara o solo, ele ara, ele limpa, pronto. Tudo isso aqui a gente precisa fazer no campo emocional. Porque se você tiver uma mente cheia de problemas, cheia de frustrações, cheia de medo, cheia de pensamento negativo, e você jogar ali uma coisa positiva, ela vai ser sufocada. E vai perder a sua semente. Então, o segundo módulo é fazer as pessoas a pensarem o que é o seu solo emocional e como ele está. Se precisar de limpeza, é hora da gente limpar. O terceiro módulo, então, a gente vem, então, fazendo as duas pontes. O que é a semente, o que é a terra e como é que essa semente na terra ela acontece. A agronomia vai dizer que quando a semente ela cai na terra úmida, inicia o processo da germinação. Pronto. Para que um projeto, uma ideia, um pensamento, ele venha acontecer, ele precisa ser plantado. E aí a gente vai, no terceira aula, dar o suporte emocional para que as pessoas venham plantar, exercitar o seu plantar. E aí tem uma frase muito interessante que eu uso na aula, que é: solo se corrige, sementes se troca e prejuízos se avaliam. Porque se a semente que plantou não deu certo, a gente pode trocar. O solo, Iracema, será que não foi o solo que matou a minha semente? Solo se corrige. Por quê? Porque de repente o solo estava fraco. Você pode adubar. De repente você botou pouquinho água, vamos botar um pouquinho mais de água. E os prejuízos? Então, se o prejuízo se avaliou, qual foi o prejuízo? Então, de novo, precisa fazer o quê? Sonhos, precisa fazer planejamento. Você não pode sonhar e sair na doida e colocar aquilo para acontecer. Acordou já com a ideia na cabeça e já vai para a rua para fazer ela acontecer. Você tem que planejar, né? Fazer a avaliação das perdas e ganhos daquela ideia, para depois você começar a fazer. Então, ele é totalmente online para dar para você a compreensão geral do que são as sementes. E existe uma aula bônus. A aula bônus aqui seria um momento presencial, aonde essas pessoas, ao ver a aula, teve uma experiência e ela quer compartilhar a experiência que ela teve nas aulas de forma presencial. Então, ela vem comigo, marcamos uma aula presencial e ela conta para mim a sua experiência. Como a gente está em grupo, ela vai contar para todos como foi para ela participar dessa aula. E aqui eu vou dar a devolutiva. Conforme ela for contando, aqui eu vou fazendo o link da fala dela com o emocional. E da mesma hora eu dou para ela a devolutiva. Nós fizemos isso na primeira aula e aí, assim, as aulas foram maravilhosas. As pessoas se emocionaram, contaram histórias. Elas disseram: Iracema, minha semente, porque a primeira aula ela é seguida de uma tarefa. Você planta alguma coisa para você acompanhar. A segunda, ela vem de outra tarefa, já que a limpeza do campo emocional, o que é que você precisa limpar, jogar fora? Então, as pessoas começaram a interagir, quando elas iam contando a experiência dela, as pessoas foram se identificando, né? E aí vai fazer aquilo que o Pichon Rivière vai dizer nos grupos operativos, que o horizontal e o vertical se alinhando na hora do grupo. E aí o que acontece? Eles se emocionaram, choraram, né? As experiências, aquela troca de experiência trouxe crescimento. Então, esse foi a aula 1, que eu gostei muito, a primeira turma, e aí eu lancei a segunda turma para que a gente também possa estender o processo curativo para outras pessoas. O curso já está online, está na minha página,
está no nosso Instagram. O link está embaixo para você fazer a inscrição. Homens e mulheres podem participar, o adolescente pode participar, só a criança não pode porque ela não tem essa compreensão. Mas o adulto, o homem, a mulher, qualquer um tem sementes, né, plantadas e ele gostaria de avaliar. Então, o curso está aberto, ele inicia dia 15, a inscrição já está, e a gente vai iniciar dia 15, 13, 14 e 15 de dezembro, para que vocês possam avaliar as suas sementes. Questão de valores e forma de pagamento, está lá no link, tudo direitinho. Tudo, né? Ela é uma taxa única, né? A aula bônus é grátis, né? Não vai pagar mais nada, paga apenas a taxa e essa taxa lhe dá direito às 3 aulas e a aula bônus, né? Muito bem. Teve um assunto que a gente não tratou. Salvo engano, a senhora também trabalha com capelania, é isso? Qual seria o trabalho que a senhora desenvolve? Né, eu fiz o curso de capelã, eu fiz o curso da capelania na intenção de ampliar ainda mais o conhecimento, né? Porque quando a gente trabalha, meu público maior é o cristão, mas eu tenho gente de todas as religiões, não tenho nenhuma resistência, né, para o atendimento de religião nenhuma. Então, ele veio ampliar apenas o meu conhecimento da capelania. Como é que a capelania e a psicologia poderiam trabalhar juntos? Eu fiz as ciências da religião também para ampliar o conhecimento de outras religiões. Então, eu leio livros de budismo, leio livro do espiritismo, para que a gente possa saber o que as outras religiões têm, que a gente pode usar de base com a psicologia dentro da terapia. Aí, essas matérias, ela é de ampliação de conhecimento. Doutora Iracema dos Anjos, dava para a gente continuar conversando aqui, né? Tempão, né? Bem mais tempo, conversa assim, bate-papo muito bom, muito informativo, né? Muito aberto, né? As suas considerações finais, alguma pergunta que eu não fiz e a senhora gostaria de tratar, né? Algum tema que eu não tratei, a senhora gostaria de falar, suas considerações finais, agradecimentos, enfim, fique à vontade. Desde já, nós do Facencast Podcast agradecemos a senhora. E tá sem porta, é só entrar. A hora que quiser vir aqui, tá bom? Será sempre uma honra recebê-la aqui conosco. Eu agradeço primeiramente a você, né, pelo convite de estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando o curso, né, e desejando também a todos os seus clientes, espectadores, né, a todos que estão ouvindo, né, essas falas, os tabus que tinham da psicologia, espero ter movido alguma ideia, né? Vale também onde encontrar a senhora no Instagram, nas redes sociais. Pronto, eu estou no Instagram, mas a gente vai deixar aqui no linkzinho embaixo o endereço, o telefone. Eu estou no consultório, atendo uma vez por semana, atendo presencial e online. Meu público é o adolescente e o adulto, não atendo a criança. Na questão da religião, a gente atende todas as religiões, né? Não tem essa coisa da especificidade, só atendo o cristão. Não, a psicologia ela é neutra, ela vai atender a todos. As palestras, você contata a gente, diz qual é o público, diz qual é a proposta lá, se é congresso, se é acampamento, se é apenas uma reunião, é um esclarecimento entre jovens, adultos, homens, mulheres, e a gente leva a palestra. Eu quero deixar simplesmente o meu agradecimento a todos por estar aqui. Muito bem, esse foi mais um episódio do Facencast Podcast. Aqui o convidado é o protagonista. Não esqueça de se inscrever, né, de curtir, de comentar e compartilhar. Tchau, queridos!